que vamos lá. Arruma a bagagem e segue teu rumo. Longe muito dentro da arriscada selvagem floresta, andando no caminho distante do mundo. Paraíso perdido, meus pensamentos flutuam no ar, da natureza no infinito. A realidade me faz desmaterializar. Viagem para Chácara do Barba. Viagem para Chácara do Barba. Na viagem para Chácara do Barba. Na viagem para Chácara do Barba. Inverno amazônico estacionou por aqui. O barro molhado e o cheiro do capim. Árvores e mais árvores com a beleza do jardim. Transforma a paisagem numa natureza sem fim. Forte o ritmo com essência. Seus tambores selvagens disparam no coração. Um grito para a nova consciência. Faz nascer no peito a vontade de revolução. Porque estou viajando para Chácara do Barba. Viajando para Chácara do Barba. Viajando para Chácara do Barba. Viajando para Chácara do Barba.
Eis
mostrará viagens paranoicas, noites paranoicas, gatas paranoicas. Porque a vida passa depois daquela estrada, dia e noite que se acaba aqui nos barrancos da loucura. A viagem era curta, todo dia pela rua. Nos barrancos da loucura, a viagem era curta, todo dia pela rua. Procurar viagens paranoicas, noites paranoicas, gatas paranoicas. em seu coração.
o néctar azul, um pedaço do céu límpido. Ela habita um mundo de delírios coloridos. Ela dá vazão a mil desejos incontidos. Uma viagem mais longe, uma entrega total, uma miragem fluindo no underground. Ela tem os sonhos mais belos nos seus jardins de cogumelo. Ela tem os sonhos mais belos nos seus jardins de cogumelo. Ela realmente vive a contracultura, subverte todas as ditaduras da moral, da mídia, da política. Sua mente é livre crítica. Não se importe com os olhos de quem não sabe voar. E sua busca constante de ir além, de se elevar. Com seus amigos faz alegrias, faz viagens, pois só merece ser feliz quem tem coragem. E ela tem os sonhos mais belos nos seus jardins de cogumelo. Ela tem os sonhos mais belos nos seus jardins
Filosofia e vídeo de YouTube. Ciências políticas e Facebook. Pede informações pelo Google. Todo mundo é pode tendo água de tudo. Expropriaram o banco online. O opressor agora nos teme. Sai de casa no meu Spotify. Assumiremos o controle dos memes. Constrói sistemas operacionais que a todos os seres humanos alcancem. Mexendo cordões de alcances globais. E sem um trance, minhas marionetes dancem. Mas tem um bug na programação. Marionetes obedecem comandos. É só o início da revolução. Todas as mentes se desprogramando. Organização fascista pelo Skype. Na nossa frente havia muitas curtidas. Usaram fake news pelo WhatsApp para a resistência ser abatida. Programas de TV manipulando a sua fé. Mensagens subliminares em séries da Netflix. Exército roubos atacam pelo Twitter. Nós somos o vírus da banda matriz. Constrói sistemas operacionais que a todos os seres humanos alcancem. Mexe cordões de alcance globais. Dizendo um trance, minhas marionetes dancem. Mas tem um bug na programação. Marionetes obedecem comandos. É só o início da revolução. Todas as mentes se desprogramando. Todas as mentes se desprogramando. Todas as mentes se desprogramando. Na hora que tu quiser começar, Anoca, de boa. Tudo de boa, né? Então, galera, Didio Neres, né? Passas, companheiro das antigas, né? De banda, mais de 8 anos de Nomás, né? Um sujeito questionador, cara camarada, né? De viagens, de som, de coletividade, de protestos, né? Eu tive o último contato com ele antes da tragédia, né? Ele me solicitou para deixar uma sandália de dedos para ele, que ele estava precisando, né? Aproveitei o momento, eu levei uma barra de chocolate e a sandália onde ele estava, já em estado, né? Estava na parede de oxigênio. E Didio, como é um cara crítico, questionador, ele me chamou a atenção para um caso, né? Apesar da
sandália até as cores do feminismo, né? Ele olhou aquela bandeirinha do Brasil, né? Ele falou, isso aqui remete a Bolsonaro, o Bolsolixo, pô. Né? Ele, mesmo ali naquele momento, né, ele estava antenado das questões que estavam acontecendo, né? Ele direcionou sua crítica ali a esse governo, né, que direciona a política social totalmente nefasta, né, um sujeito que prega o negacionismo, né, prega a violência, né, contra as minorias, né, prega o ódio. Então meu amigo ali estava antenado dessas questões, né, em que ele estava posto ali, né, como mais uma vítima dessa orquestração, né, dessa verdadeira necropolítica, né, que está rolando aqui no país. Então foi muito lamentável essa perca desse companheiro. Como bom anarquista, né, ele sempre caminhou para esse lado, né, de construção, né, rumo a uma sociedade autogestionária. Então isso era o Didio, na minha fala. Então, o Didios era muito mais que um amigo de longa data, né? O Didios era um companheiro de batalha, de vida, assim, de ideais, né? E a gente se conheceu no início dos anos 2000 e de cara já rolou afinidade porque existia uma afinidade nas questões políticas, ideológicas e de som, né? A gente curtia rock and roll, curte, né? Som, metal, punk. E isso nos uniu de cara, e uma coisa que sempre foi presente na nossa relação foi a crítica a esse país em que vivemos, a crítica a esse modelo de representatividade, a crítica a esse caos todo que nós vivenciamos nesse país, e não é de hoje, não é só nesse governo, já vem de longe. Mas o que a gente sente que nesse momento, na atualidade, nós estamos vivendo tempos de contradições mais extremas, assim. E o Didios, com certeza, era alguém que ajudava nessa batalha. E se foi justamente por conta desse país que mata todos os dias. Essa pátria que não tem nada de mãe gentil. Foi o governo que matou o meu amigo. Conheci o Didio lá no Reaja, né? Quando eu estudei lá, lutearia, né? Ele já trabalhava por lá e a gente foi se conhecendo, se encontrando no rock, né? Nos sarais da UFAC, das universidades, e sempre os sarais da UFAC sempre tinham uma temática principal, que era criticar um sistema opressor, né? Tinha um tema, né? E foi indispensável, isso que foi me conscientizando, né? Socialmente, usando como minha representação também, como um sujeito pobre da periferia, negro, né? Então sempre a gente estava discutindo esses debates, a gente ia aprendendo, né? Um com o outro, ia aprendendo, a construindo meu pensamento. E assim, a arte, a música me aproximou muito. E assim, eu conheci o Didio, né? Na música, nos rocks, nos debates, nas críticas, né? E aí nesse momento, né? O ano passado, início desse ano, a gente perdeu o nosso brother de luta, né? Queira ou não, é um brother de luta que estava aí, sempre estava na luta, né, conosco, né, ensaiando juntos, né, pensando em tudo nesse sentido. O que é legal também, cara, assim, que antes dele partir, né, a gente conseguiu assim se juntar, né, gravar, registrar esse momento legal, que foi também um debate, né, uma crítica, né, contra esse governo fascista. O Bolsonaro é um fascista, né, literalmente um fascista, porque ele representa a elite, né, é um burro, um lixo, primeiramente, que não tem uma consciência, não tem empatia pelo povo, né, brasileiro. Por mim, para você que é negra, você que é mãe, que luta, né, pelos artistas, os músicos, né,
de modo geral, ele não nos representa, jamais nos representou, mas sim a elite. E nós aqui, que somos da pobre, da classe proletariada, temos que lutar. Então foi intencional, sim, né? Esse genocídio que aconteceu no Brasil foi intencional, né? Tinha um propósito, um objetivo, sim, né? E um governo que realmente não pensou, e o nosso amigo foi acometido por essa doença, né? Devido a esse desgoverno, essa falta de empatia, né, do governo, e isso acarretou a morte do nosso brother aí de luta. E sempre gostava de tomar umas com ele, não era somente tomar umas, né, mas também a gente discutia, não era somente se encontrar, mas discutia a política mesmo do fascismo e etc, né. Isso que era legal nas nossas ideias, assim. E uma coisa bem tranquila, né? Uma coisa bem saudável. E estamos aí fazendo essa homenagem a ele, né? É uma homenagem, não uma homenagem, mas um protesto, né? E luta. E é isso. A minha fala ela vai mais no sentido de dizer que os encontros são importantes. É nesses encontros que a gente dialoga, se conhece, é nos encontros que a vida realmente acontece com o outro, né? No coletivo, nas individualidades e com o outro que não é nós, é o diferente. E nesse espaço a gente cria afetos e esses afetos que estão nesses espaços, neste momento atual, né, em várias famílias, em vários grupos de amigos, há perdas de pessoas que a gente gosta, né? E o encontro de hoje é mais para celebrar isso, né? Esses encontros, esses amigos, esses familiares, pessoas que são importantes para a gente. E eu acho que o lugar mesmo de transformação é quando a gente está unido. Essa união mesmo, dentro desse conflito, desse caos que somos nós no coletivo, é importante para as coisas acontecerem. E quando a perda de um interfere mesmo, essa ausência do outro interfere nesse caminhar, né? Mas mesmo assim a gente celebra as pessoas que não estão presentes hoje. É isso. Apesar de já estar morando há 16 anos aqui em BH, eu sempre acompanho o coletivo. Sempre que eu vou em Rio Branco, a gente dá um jeito de fazer um som. E eu estou muito contente que o coletivo está em ação, está produzindo. Principalmente agora que a gente está vivendo sob esse governo fascista que está causando tanta morte. Infelizmente, uma das mortes foi do nosso camarada de bandas, o Didius. Mas a gente vai continuar lutando, continuar produzindo. Vamos fazer da arte uma arma contra as injustiças. O que eu penso é como é o correto um artista, né, que trabalha com a questão da arte, com a questão da subjetividade humana, de sentimentos humanos, é a matéria-prima do artista, né? O que um artista deve fazer? Ele deve ficar em silêncio? O artista deve se omitir? Essa é a função do artista no meio desse caos, no meio de uma tragédia humanitária. O artista deve ficar fingindo que nada acontece, deve estar fazendo um discurso alienado, o artista deve estar fingindo que está tudo bem. É isso que é a função da arte, é isso. Então é alienar as pessoas, a função da arte é encobrir a realidade. A função da arte é se omitir diante dos crimes de um governo fascista. Essa seria a função da arte, né? Eu acho que a gente, enquanto artista, minha opinião, minha posição é que os artistas não deviam ficar calados de jeito nenhum. A arte ela tem que denunciar essas situações opressivas contra a dignidade humana. E ela tem que gritar nesse contexto, né? O artista ele tem que se posicionar, né? E o que eu acho é que a gente devia, todo artista, né,
Eu queria mesmo convocar todo artista para somar as suas vozes às vozes dos povos indígenas que estão sendo atacados, dos LGBTs que estão sendo atacados, dos negros que estão sendo atacados, né, dos trabalhadores que estão tendo seus direitos destruídos, das mulheres que são menosprezadas, que não têm o seu valor reconhecido, né, e contra todas as opressões, contra todas as explorações, porque a arte, ela tem que tornar o mundo melhor. A arte, ela tem que falar, né, sobre o amor, a beleza da vida, e não existe amor e nem beleza no assassinato de povos indígenas. Não existe amor e nem beleza no descaso que deixa a população morrer, enquanto que era extremamente fácil tomar providências para salvar centenas de milhares de vidas. Mas aí um governo fascista, um governo negacionista científico, prefere deixar as pessoas morrerem, né? Então, para que serve a arte mesmo? A arte serve para fingir que a gente vive num mundo bom, ou ela serve para a gente construir uma ferramenta para construir um mundo melhor, né? Então a gente está aqui, as músicas da gente no meio da natureza, defendendo, falando sobre o amor à natureza, o amor à vida, o amor à liberdade de expressão, né? O amor a um novo mundo que a gente nunca pode deixar de querer construir. Essa coletânea é em homenagem a um companheiro do coletivo que se foi, que é o Dídios, e que se não fosse a negligência planejada, proposital do governo, ele podia estar aqui com a gente agora nesse momento, né? Mas ele foi acometido da doença depois que gravou as imagens e, infelizmente, como tantos outros brasileiros, não está aqui entre nós agora nesse momento para dar um depoimento. A gente não pode silenciar, a gente não pode deixar passar isso em branco, a gente não pode fingir que nada aconteceu. É isso.